بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah e o melhor caminho é o caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta tradução desta exortação intitulada Sakaratul Maut, Adhabul Qabri wa Na'imihi wa Mashahidu Yawm al-Qiyamah. Esta exortação intitulada A Agonia da Morte, os castigos e os prazeres na sepultura e as situações do dia da ressurreição. Esta exortação que foi feita pelo Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. E depois de ter mencionado o hadith no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam descreveu a saída da alma do corpo das criaturas, do teste na sepultura e a confirmação dos castigos e dos prazeres na sepultura, o autor, o Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah, passou à descrição de uma outra etapa do além, que é a cena da saída dos mortos dos seus túmulos, que é a cena da saída dos mortos dos seus túmulos ou das suas sepulturas. Esta é a terceira parte deste pequeno livro do Sheikh. Então o Sheikh deu como título a esta nova parte, a este novo capítulo do seu livro, disse a cena da saída dos mortos das suas sepulturas. A cena da saída dos mortos das suas sepulturas ou dos seus túmulos. E disse: imagina a cena da saída dos mortos das suas sepulturas, dos seus túmulos, ressuscitados, a fim de serem retribuídos pelos seus atos. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 51 da Surat Yasin: e soprar-se-á na trombeta, então dos túmulos eles sairão apressados para junto do seu Senhor. E soprar-se-á na trombeta, então dos túmulos eles sairão apressados para junto do seu Senhor. Isto é, que o anjo que tem como missão de soprar na trombeta
superará e todas as criaturas serão ressuscitadas, sairão das suas sepulturas, sairão dos seus túmulos, sairão apressados para junto do seu Senhor, para junto do seu Senhor. E o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disse: Tuhsharuna hufatan uratan ghurla. Serão ressuscitados descalços, nus e não circuncisos. Serão ressuscitados descalços, nus e não circuncisos. فقالت زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أينظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Então, logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que as criaturas serão ressuscitadas descalças, nuas e não circuncisos, então a Aisha radiyallahu anha, a sua esposa, a mãe dos crentes, se exclamou, dizendo: ó mensageiro de Allah, veremos nós as partes íntimas de uns dos outros? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: ó fulana, nesse dia cada indivíduo estará preocupado pela sua própria situação. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam descreveu a situação ou a cena da ressurreição, logo que cada indivíduo será ressuscitado, e nos informa que seremos ressuscitados descalços, nus e não circuncisos. Então a Aisha radiyallahu anha, a sua esposa, a mãe dos crentes, radiyallahu anha, se exclamou, dizendo: ó mensageiro de Allah, veremos nós as partes íntimas de uns dos outros? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: ó Aisha, nesse dia as pessoas estarão tão preocupadas com as suas próprias situações que não darão importância uns aos outros. Nesse dia cada indivíduo estará preocupado pela sua própria situação. Este hadith foi relatado por At-Tirmidhi e An-Nasa'i e foi considerado bom por Al-Albani. E o autor, o Sheikh Zayd Al-Madkhali, rahimahullah, continua dizendo: depois de saírem dos seus túmulos, depois de saírem dos seus túmulos, os mortos se dirigem todos para o local do julgamento. Se dirigem todos para o local do julgamento. E nesse local vão permanecer de pé. Numa planície de um só nível, uma terra lisa, sem relevos. E isto sobre a vigilância, sobre o olhar de Allah subhanahu wa ta'ala. E ouvirão um chamador. Lá, nesse local, no local do julgamento,
o sol se aproximará deles. O sol se aproximará das criaturas. E o calor será tão intenso que a transpiração os rodeará, os cercará, enquanto que eles aguardam a vinda do seu Senhor, a vinda de Allah subhanahu wa ta'ala, a fim de julgar entre as suas criaturas e os alivie de tal situação. E os alivie de tal situação. Repito esta parte. O Sheikh nos diz que depois, logo que as pessoas serão ressuscitadas, que sairão dos seus túmulos, se dirigirão todas as criaturas, serão ressuscitadas, sairão dos seus túmulos e todos se dirigirão, todos se vão dirigir para o mesmo local. Esse local é o local do julgamento. E a descrição desse local é uma planície de um só nível, uma terra lisa. E nesse local as criaturas vão aguardar, vão esperar de pé, vão permanecer de pé sobre a vigilância do seu Senhor, sobre a vigilância de Allah subhanahu wa ta'ala. E lá ouvirão o chamador. Nesse momento, nesse local, o sol se aproximará das criaturas e será tão intenso que a transpiração cercará as pessoas. E aí, cada indivíduo aguardará a vinda do seu Senhor, a vinda de Allah subhanahu wa ta'ala, a fim que Allah Jalla wa ala julgue entre eles, entre as criaturas, e os alivie dessa situação, os alivie dessa situação que é difícil permanecer de pé com o sol que se aproxima das pessoas. Depois o Sheikh disse, mas isto não ocorrerá, isto não vai ocorrer, senão depois da intercessão do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, em favor deles. Isto é, da intercessão do último profeta e do último mensageiro de Allah, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o julgamento não começará, o julgamento não vai começar senão depois da intercessão do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam em favor de todas as criaturas, de todas as criaturas. Como iremos ver de maneira detalhada no hadith do pedido da intercessão das criaturas aos profetas e aos mensageiros. Aqui se termina a palavra do autor, do Sheikh Zaid al-Madkhali, rahimahullah, e logo a seguir o Sheikh vai mencionar justamente este hadith, que é o hadith da intercessão, hadith al-shafa'a, e é um hadith que é extremamente longo. É um hadith que é longo
E, bi'idhnillahi ta'ala, o que vou fazer é que não vou ler o hadith em língua árabe e vou-me contentar de ler, de fazer a tradução do hadith, de traduzir o hadith em língua portuguesa diretamente numa só aula. Penso que seja mais adaptado para todos e mais simples, a fim de não cortar o hadith em várias aulas, pois se o ler em árabe e traduzir em língua portuguesa, penso que vai necessitar pelo menos 3 ou 4 aulas. Então faço uma só aula em língua portuguesa, a tradução do hadith, bi'idhnillahi ta'ala, e assim iniciamos o hadith e o terminaremos numa só aula sobre justamente a intercessão. É um hadith que é muito importante e do qual tiramos imensos benefícios. Então ficamos por aqui e na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala, iremos, como disse, traduzir o hadith em língua portuguesa. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.